Com licença, posso entrar? Olá, pessoas lindas! Está começando mais um episódio do Com Licença, nosso podcast oloroso, onde eu entro na sua casa e trago reflexões e opiniões sobre várias coisinhas. Eu sou Lice Oliveira, também conhecida como sua prefeita bissexual. Vamos à falação de hoje? Com licença para falar? Eu queria começar esse episódio dizendo que eu já tinha o gravado, mas eu trouxe coisas naquele episódio que eu não deveria ter trazido. Eu falei coisas naquele episódio que eu não deveria ter falado. E eu poderia até não contar pra vocês que eu gravei um episódio e o apaguei. E eu apaguei assim, eu até apaguei demais, que não era pra ter apagado tudo. Eu apaguei ele, eu apaguei o vídeo bruto que eu tinha feito sobre um livro, porque eu tinha feito umas fotos no vídeo, sabe? E eu apaguei tudo porque não queria me arrepender. Eu fiz, vou apagar porque aí, né, enfim, eu vou gravar depois outra coisa. Porque assim, eu falei coisas daquele episódio que são coisas muito, muito particulares que eu não deveria ter falado. Porque por mais que eu traga pra vocês reflexões e opiniões, e muitas dessas reflexões são alinhadas principalmente em como eu me sinto, como eu estou, né? Como essas coisas me atravessam de certa forma. Tudo tem um limite, né, gente? Eu acho que é importante a gente estabelecer esses limites para que a gente não caia em erros, não caia em esparros, sabe? Então, eu resolvi descartar aquele episódio e trazer para vocês um pouco do que tinha lá, porque o parte do porquê eu me expus bastante foi por conta do que eu trouxe lá e eu quero trazer aqui também, mas eu vou dar uma segurada aí em certas coisas que eu vou trazer. O que eu trouxe naquele episódio, e eu posso falar aqui novamente, é que eu fui pega de surpresa quando me foi trazido em live que eu não canto mais a mesma quantidade de músicas aleatórias que eu cantava no passado. E isso aconteceu principalmente, isso foi trazido em live, né? Não fui eu que prestei atenção nisso, eu não tinha notado. Só que quando vocês me assistem, vocês me acompanham, vocês percebem certos padrões, às vezes até que eu mesma não vejo. E isso foi falado, né, que eu diminuí essa quantidade de músicas depois que eu voltei do meu hiato de ficar um tempo sem fazer live no começo desse ano. E eu fiquei um tempo sem fazer live no começo desse ano porque eu tava passando por uns problemas de saúde. Eu já compartilhei isso aqui no podcast antes. E por eu estar passando por esses problemas, eu não tinha cabeça pra nada, nem pra fazer live. Porque as lives são além de ser o meu trabalho, é também através delas que eu faço outras partes do meu trabalho. E eu não conseguia trabalhar direito. Então tava bem complicado. E quando eu volto um pouco diferente. Eu volto um pouco quebrada, sabe? E isso é complicado porque esse ano falaram que essa coisa meio mística e tal, falou-se que esse ano era o ano 1, o ano de inícios de coisas, o ano pra gente dar seguimento, iniciar coisas para conseguir dar seguimento a elas, um ano de iniciativas, um ano de você seguir o que você estava fazendo com mais firmeza para que você consiga levar essas coisas para frente. Só que eu simplesmente não consegui fazer muitas coisas que eu gostaria de ter feito esse ano porque eu passei por problemas que me fizeram não conseguir levar isso pra frente. E isso é tão triste, assim, porque por mais que, por exemplo, eu tenha iniciado uma coisa muito importante, que foi o que me lembraram também em live, que é fazer atividade física, que é uma coisa que eu precisava muito fazer. É uma coisa que era muito importante pra mim fazer. E, consequentemente, eu acabei incentivando a minha comunidade também a fazer atividade física, participar dos Gym Rats, a gente tira fotinha engraçadinha, imitando emoji. Isso é muito legal. Realmente tudo isso é muito bom. Só que aí a gente entra no buraco, que é, eu comecei a fazer uma coisa e outras 5 pararam. E aí isso é muito triste, assim, porque eu tinha outras perspectivas para esse ano. E eu sei que o ano não acabou, a gente tá em agosto. Só que agosto já é o mês 8. Ou seja, planos que eu tinha para antes disso, eles não fluíram, sabe? Ou eles travaram, ou as coisas não funcionaram da forma que poderia ter funcionado. Então,
pra mim é complicado pensar que uma coisa começou e ela tem que continuar existindo na minha vida e não posso mais parar, porque, né, eu não tenho escolha, que é o exercício físico. Eu odeio fazer aquilo, mas eu não tenho escolha. E se você for uma pessoa nova aqui me escutando e tá pensando, Lice, acha uma outra atividade pra você fazer, porque é a musculação. Não, gente, é o exercício. Eu não gosto de me exercitar. Eu gosto de ficar parada. Eu gosto de ficar sentada. Eu gosto de ficar deitada. Eu não gosto de me exercitar. E, além de eu não gostar de me exercitar, eu tenho síndrome ovariana policística metabólica. Ou seja, eu troquei o nome. Síndrome ovariana metabólica poliendócrina. Já falado errado. Que é a SOMP, antiga SOP, síndrome do ovário policístico. E a SOMP, ela, por si só, dá fadiga. Ou seja, eu já odeio me exercitar e eu ainda tenho um SOMP que faz com que eu sinta fadiga. Então, tudo piora. Então, não é o exercício, quer dizer, não é a atividade física escolhida, é o exercício. Eu odeio qualquer exercício. Eu não gosto de me exercitar. Eu gosto de ficar parada. Então, eu vou ter que continuar me exercitando pela necessidade de... A gente nunca sabe o dia de amanhã. Eu não aguento mais. Eu não queria mais continuar fazendo, mas eu preciso fazer. Então, essa foi uma coisa que eu comecei, mas aí outras coisas da minha vida deram uma estagnada. E isso, pra mim, é triste, porque quando essas coisas acontecem, quando coisas começam a desandar, ou elas param, elas dão, não sei em vocês, mas em mim dá desânimo. Então, em certas coisas da minha vida, eu tô meio desanimada. E o exercício físico, ele não tá ajudando a me animar. Então, camadas, assim. Não tem nada que faça com que eu sinta esse motivador para certas coisas, nem para exercício físico. Muito menos uma... Foi um elogio aquilo? Gente, aconteceu uma coisa essa semana que eu tô assim, gag. Eu vou pra academia, às vezes, por um caminho mais longo. Se eu tiver com muita pressa, eu vou pelo mais curto. Se eu tiver um tempo de folga, assim, de boa, né, um tempo de sobra, que às vezes eu saio um pouco mais cedo de casa, eu vou pelo caminho mais longo. Por quê? Porque por esse caminho mais longo, eu acesso uma ladeira. Ou seja, eu dou uma forçada maior nas minhas pernas e também no meu sistema cardiorrespiratório, né? E aí eu me esforço um pouco mais, além de caminhar um pouco mais, porque eu passo mais tempo do meu dia sentada. Então é importante que toda oportunidade que eu tiver de andar, eu ande, né? Inclusive daqui a pouco eu vou lá na padaria. Porque ontem eu não tava nem um pouco afim de ir. Ai, meu Deus. E ontem eu ainda passei pela experiência de me sentir extremamente triste depois de várias reflexões que eu trouxe no podcast. E aí eu fui chorar. Olha só, pra vocês verem o nível. Eu tinha que apagar aquele episódio, não tinha condição, não. Eu chorei, diferente da vez que eu chorei aqui por conta dos meus livros, de bastante de livros, dessa vez eu chorei por outras coisas. Então, assim, episódio, tchau. Mas enfim, voltando. Eu fui pelo caminho mais longo, como eu vou de vez em quando. Indo pelo caminho mais longo, eu passei por um cara que eu juro por Deus, eu não tava nem prestando atenção, assim. Eu sei que tinha um cara que tava vindo porque eu olho as pessoas ao meu redor, é claro, né? Porque eu sou uma pessoa que as pessoas veem e vê... Enfim, ia falar demais. Infelizmente, a gente tem que prestar atenção quando a gente tá andando na rua, quando a gente não é um homem cis hétero, né? Que performa certas coisas. Então, eu tive que andar. Eu ando prestando atenção nas coisas. Meu Deus, as gatas não destruir as coisas. Eu tive que sair, tive que andar, né? Os caminhos prestando atenção. E aí eu prestei atenção que vinha um cara na minha direção, mas eu não, tipo, tava prestando atenção nele. Eu sabia que vinha alguém. E eu passei por ele. E só tinha eu e ele no caminho. Eu moro perto de uma avenida movimentada. Então, não era tipo, só tinha eu e ele e a rua tava vazia. Não, era naquele ponto do espaço que eu tava passando. Ou seja, ele falou comigo. Eu tô falando isso, explicando isso, porque pra dizer que ele falou comigo. E ele simplesmente disse que ainda dizem que boneca não anda. Gente, eu demorei uns 3 segundos pra entender que ele tava falando de mim.
Porque eu tava indo tão obstinadinha pra minha academia, sabe? Eu tava indo muito focadinha assim de, ai, terminei de andar, subir a ladeira, que legal. Ai, que coisa chata subir a ladeira. Mas vou andar aqui. E eu ando bem rapidinho, assim, eu não ando passeando. Quando eu tô na rua, eu ando bem rapidinho. Então eu fui andando bem rapidinha até a academia. E eu passei por esse cara que falou isso pra mim, que eu demorei pra entender que foi comigo, mas aí, ao mesmo tempo que eu demorei, eu também assimilei um pouco rápido. Porque tanto é que foi tipo assim, uns 3 a 5 segundos. Não foi imediato. Porque quando eu passei, eu fui assimilar o que foi que ele disse e entender que era pra mim, e foi pra mim porque só tinha eu e ele naquele pequeno espaço de caminho. Aí quando eu entendi que era pra mim, eu dei uma revirada de olho. Ele não viu, porque eu já tinha passado, foi tipo. A gente passou um de frente pro outro. E aí, quando a gente passou um de frente pro outro, ele falou e eu passei reto, né? Andando rápido pra academia. Aí eu dei uma revirada de olho, assim, tipo, não acredito que eu ouvi isso. E eu fiquei, véi, que isso, véi? Eu não sei nem. Aí vocês me dizem, isso foi um elogio? Eu acho que sim, né? Mas é muito. Nossa! Foi um elogio não solicitado, né? Pelo menos ele não falou comigo assim, tipo, ele não fez aquelas grosserias que a gente, né, sente a ofensa bater muito antes de qualquer lisonjeiro. Eu achei engraçado, porque eu fui chamada de boneca. Gente. E tem muito tempo que isso não me acontece, inclusive. Por isso mesmo que eu não tô mais acostumada a essas coisas. Não que antes um dia eu tivesse. Mas era mais recorrente isso acontecer quando eu era mais nova. Inclusive, quando eu prestei atenção que eu era mais, entre muitas aspas, elogiada quando eu era mais nova do tipo adolescente, eu fico muito assustada e com ódio, né? Quando eu percebo isso. Porque como é que pode você elogiar entre aspas, uma adolescente de 16 anos, que no caso aí meio que caracteriza assédio, já que é alguém de 16 anos, 14, 15, 16 anos, mas uma mulher adulta você simplesmente deixa passar, sabe? Já que você queria elogiar, entre aspas, faça isso com uma adulta, não com uma adolescente. E aí, eu fiquei reflexiva sobre isso, assim, tipo, gente, quê? Aí quando eu entendi essa coisa do adolescente, não sei o que, comecei a ficar meio uau. E eu fiquei estranhando porque eu recebi esse elogio de alguém. E eu digo assim, eu não encarei como uma violência, porque ele não falou comigo de uma maneira grosseira, apesar de não solicitada. Não foi de uma maneira grosseira. Não foi daquele tipo bem baixo que às vezes eles falam, tipo uma coisa bem, bem, bem baixa, sabe? Foi tipo me chamar de boneca. E eu fiquei tipo, que? E boneca? Nossa, boneca? Que isso, velho? Boneca? Então tá bom, né? E dizem que boneca não anda. Eu tô até agora tentando, assim, mensurar essa porra. Mas voltando, eu comecei a falar disso por quê mesmo? Eu ia fazer a ligação em relação a isso, a outra coisa que eu tava falando antes. E eu não sei bem qual foi a linha de raciocínio que eu tava seguindo pra isso. Já me perdi, como sempre acontece nesse podcast. Quer dizer, nem sempre. Às vezes eu encontro a linha de raciocínio no meio do caminho quando eu tô falando. Mas agora eu realmente não lembro qual foi a linha de raciocínio que eu tava fazendo. Eu só sei que, com toda essa situação da. Na verdade, essa questão do boy ter me, aspas, elogiado era um parêntese, né? Com tudo isso. Mas enfim. Eu sei que toda essa situação de pensar em que eu não tô mais cantando em live, e me pegou isso bastante, assim. Eu comecei a refletir sobre várias coisas da minha vida. Me fez pensar o quanto eu sou uma pessoa esperançosa. Apesar de estar vendo certas coisas caóticas acontecendo, eu sou uma pessoa que tem esperanças, talvez um pouco demais. Eu acho que também a esperança é algo que faz a gente se apegar em alguma coisa um pouquinho, não palpável, mas que nos dê uma segurança maior. Porque quando a gente não tem esperança, a gente não tem mais nada. A esperança e os sonhos estão de braços dados. E por tanto que falam que a esperança é a última que morre, né? Porque quando a gente perde a esperança, a gente desiste de tudo, de um tudo.
A gente ainda tem esperança de conseguir voltar a sonhar um dia, por exemplo. Então, o sonho, por mais que ele seja a parte base da nossa existência, a gente vive para sonhar e para realizar sonhos. Foi papo de outro episódio do podcast. A gente vive para sonhar, para realizar sonhos, para seguir realizando sonhos, né? Porque quando a gente chegar lá, eu até vi um vídeo sobre essa semana em relação à Anitta, falando de quando ela chegou lá, ela viu que não era, tipo, ela ficou, tá, e agora, né? Porque nossa vida é mais ou menos isso, assim. A gente não pode viver só querendo chegar lá e aí acabou. Porque às vezes o lá não vai entregar tudo o que a gente precisa e quer. O lá, ele é uma etapa que a gente vai chegar. Então a gente chega lá e aí a gente cria um novo sonho. Ou a gente busca realizar uma nova etapa, sabe? E a gente emenda um sonho no outro. Ou a gente começa um novo sonho que a gente já tinha e deixou adormecido, ou que a gente tem e deixou primeiro para realizar um, depois realizar outro. Então o sonho vem, né? Antes até, tipo, o sonho é tipo a penúltima etapa pra gente desistir de tudo, porque sonhos a gente pode desistir também, né? Mas no final de tudo é a esperança. E se a gente perde a esperança, a gente não vai esperar mais nada da vida. E eu sinto às vezes que eu sou esperançosa demais e eu acabo me enfiando em certos esparros por causa disso. Só que algumas coisas eu tenho esperanças bem que eu sinto no fundo do meu ser, que são esperanças de um jeito que eu simplesmente não consigo não tê-las. Eu não consigo não ter certas esperanças, principalmente depois de tentar tanto. Então, depois de tentar tanto, depois de sonhar tanto, depois de imaginar tanto, eu vou ter esperanças. Eu tenho esperança que coisas mudem, eu tenho esperança que situações mudem a um ponto que eu consiga realizar desejos, realizar vontades, sabe? Eu tenho uma esperança atualmente que essa esperança é algo que é. Na verdade, eu tenho algumas esperanças atualmente. Não é uma só, tenho algumas. E algumas delas, elas são muito íntimas, assim. E algumas eu não compartilho também, porque são muito minhas. E eu fico olhando para elas e pensando, cara, tu tá realmente achando que isso pode acontecer? E realmente pode. Uma coisa são coisas muito impossíveis. Tipo, lembrei de Alice no País Maravilhas agora falando. Eu costumo imaginar 6 coisas impossíveis antes do café da manhã. Uma coisa são coisas impossíveis. Certas coisas são realmente impossíveis. A gente vê. E ainda assim, é um impossível que às vezes nem é tão impossível assim, mas a gente acha que é. Mas tem algumas coisas que são mais impossíveis. E essas coisas que são mais impossíveis, realmente, ter esperança disso chega a ser uma chacota. Mas ainda assim eu tenho esperança de certas coisas que são meio impossíveis. Sim, eu fico rindo na cara da chacota, enquanto a chacota ri da minha cara. Pois é. E tem outras coisas que eu vejo que elas são muito difíceis, mas elas não são impossíveis. Principalmente quando eu olho certas coisas que acontecem na vida das pessoas. E eu não tô falando de coisas que acontecem na vida das pessoas, tipo assim, uma pessoa que é muito rica, que é milionária, e essa pessoa conseguiu realizar tal coisa, realizar tal feito, então eu posso também. Não. Tô falando de gente que é ferrada que nem eu e que viveu situações que achou que talvez as coisas pudessem não acontecer, mas no final aconteceram, elas conseguiram alcançar certas coisas que elas tinham esperança que daria certo e deu. E aí eu fico pensando que talvez eu também possa continuar tendo essa esperança no meu coração. Eu acho que desistir de certas coisas, desistir de ter esperança de certas coisas, elas não me cabem. Eu preciso continuar tendo sim a esperança no meu coração de que elas possam sim acontecer. Tem outras que
eu me pergunto se eu não deveria ter desistido há muito tempo, porque eu tô muito cansada e ainda não aconteceu. Mas a esperança ainda inflama no meu peito, sabe? E eu fico muito preocupada, e eu não sei se vai dar certo, e eu quero muito continuar, mas eu também não sei. E por isso que eu penso que talvez o meu grande problema seja a esperança que eu alimento dentro de mim. Talvez essa esperança seja muito danosa, mas também, se eu não tiver esperança, eu vou ter o quê? O que eu vou ter se eu não tiver esperança? Porque até para ter sonho, quando a gente tem sonho, a gente tem esperança que esses sonhos aconteçam e se realizem. Então, se eu não tiver esperança, eu vou ter o quê? É claro que é muito importante se haver equilíbrio, equilíbrio na esperança, equilíbrio nos sonhos, equilíbrio nos desejos, porque quando a gente quer uma coisa muito, 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 e a gente tem uma esperança que chega a beirar assim, o inacreditável, isso pode fazer com que a gente acabe só se enfiando em certas coisas que a gente não quer e acabe sofrendo no processo. Só que tenho certas esperanças de certas coisas na minha vida que eu simplesmente quero um dia olhar para trás, olhar para esse dia que eu tô gravando esse episódio, rever esse episódio do podcast e pensar, eu tava falando sobre isso nesse dia, mas olha só, foi bom eu ter esperança porque agora aconteceu isso que eu tava tanto esperando nessa época. Porque eu sinto que algumas coisas elas podem sim vir aí. Porque algumas coisas, gente, elas simplesmente acontecem, por mais que a gente ache às vezes que elas não vão acontecer. Às vezes a gente tem um pensamento, uma projeção de algo que a gente sente que, eu queria muito que isso acontecesse. Eu tô me sentindo assim sobre isso. E aí essa coisa acontece. Talvez não 100% do jeito que a gente gostaria, mas ela acaba acontecendo. E isso faz com que a gente veja que uma esperança que a gente nem sabia que tinha no fundo da nossa alma tá aqui presente, porque ela realizou isso, sabe? Então, eu acho que, apesar do meu grande problema, mas nem é um grande problema, seja ter esperança, talvez essa pode ser a minha solução, a minha salvação. Vai que as coisas acontecem. Eu só sei que eu espero do fundo do meu coração, eu espero numa esperança muito grande que as coisas continuem melhorando e evoluindo para que eu volte a cantar a cada vez mais músicas aleatórias na live. Porque deixar de cantar essas músicas aleatórias é deixar de ser quem eu sou. E não que eu não pudesse mudar e parar com isso, sabe? Não é que eu não possa fazer esse tipo de coisa. Tipo assim, eu agi de uma forma e agora eu acho de outra. Não é que eu não possa deixar de fazer isso. Mas uma coisa é deixar de fazer isso porque a minha vida se transformou e eu não tenho mais esse hábito. E a outra é eu parar de fazer isso porque eu me vi numa situação em que eu tava tão borocochô que eu simplesmente não queria cantar. E eu adoro cantar músicas aleatórias. Eu adoro fazer associação de ver uma coisa, de ver uma cor, de ver uma palavra e começar a cantar músicas aleatórias. Eu acho muito divertido. E eu acho divertido também porque às vezes eu faço que eu nem percebo. Quantas vezes eu já cantei músicas que eu não percebia e eu via só as pessoas falando assim: Nossa, já deu essa quantidade de música e eu ficava, eu cantei? Porque isso faz parte de mim. E eu meio que perdi uma parte de mim porque eu tava tão preocupada com coisas que eu tava passando, com demandas de saúde que eu tava vivendo, que estavam me deixando extremamente estressada e surtada, que eu simplesmente parei de cantar. Então eu espero que volte a minha cantoria, né? E que todas as minhas esperanças elas possam ser supridas e que eu consiga realizar várias delas. Na verdade, findar várias delas, porque na verdade eu alcancei as coisas que eu queria. Porque eu tenho muitas esperanças.
Apesar de muitos sonhos terem morrido, de certa forma, a esperança, ela continua aqui. E eu tenho algumas bem particulares nesse momento que eu quero muito que elas aconteçam. Eu preciso tanto que elas aconteçam. Chega a me dar uma leve tristeza não as realizar. Mas vamos nessa. Agora vamos lá para me meter na vida de vocês? Com licença para opinar. Pra quem não sabe, esse é um quadro aqui do podcast onde eu me meto na vida de vocês. Vocês me mandam seus casos aí através do formulário, que o link tá aqui na descrição. E eu deixo um formulário aberto porque o formulário é mais fácil de vocês conseguirem me enviar as coisas sem precisar se identificar. Eu acho mais legal. Melhor do que e-mail, pra vocês não mandarem o e-mail e tal. Então eu acho melhor, tá certo? Eu só vou transformar esse e-mail se um dia for necessidade muito grande de tal. Mas no momento o formulário está funcionando muito bem. E aí vocês preenchem o formulário e me mandam seus pedidos de conselho, alguma fofoquinha. E aí eu opino aqui com vocês, tá? É por isso que a parte é com licença para opinar, porque eu vou opinar na vida de vocês. Vamos ao caso. Sou uma pessoa não binária e um cara que se diz hétero já se atraiu por mim. Até aí tudo bem. Sim. Mas ele já disse que se ele se atraísse por um homem trans, ele não seria mais hétero, o que faz sentido, é verdade. Mas é muito triste como as pessoas não consideram pessoas não binárias em relação às suas sexualidades, como se a gente fosse menos, sabe? Sim. É bem frustrante isso. Aí dá um desânimo de se relacionar com pessoas que não levam a nossa existência, de pessoas não binárias, em conta em relação às suas sexualidades. Só que eu parei pra pensar que se fosse assim, eu me relacionaria só com pessoas multi, o que talvez seja meio errado. O que você acha sobre isso? Ok. Assunto complexo. de cara eu digo isso, que eu acho meio sobre isso. É um assunto meio complexo. Porque a questão das sexualidades, identidade de gênero, elas não são um preto no branco como as pessoas imaginam. Tanto que muita gente invisibiliza pessoas multi, né, bissexuais e pansexuais, porque as pessoas querem muito colocar tudo num preto no branco. Muito num ou é hétero ou é homo, sabe? E não é bem assim, ou é homem ou é mulher. E não é assim que acontece. Né? Eu falei primeiro de sexualidade multi, depois de identidade de gênero. E não é assim que as coisas acontecem. As coisas não são preto no branco. Sexualidades têm uma multiplicidade muito grande dentro delas, assim como a existência de identidades. A gente encontra as caixinhas que melhor nos representam dentro de contextos, mas isso não quer dizer que a gente é exatamente aquilo ali que se fala. Tanto é que tem várias nomenclaturas até dentro de guarda-chuvas. Por exemplo, a não binariedade, ela é um guarda-chuva onde dentro dela estão as pessoas a gênero, estão as pessoas demi-boy, demi-girl, tem também as pessoas gênero fluido, né? Então, por aí a gente já tira essa questão de multiplicidades dentro de identidade de gênero, por exemplo. E aí, quando a gente vai pensar nessa coisa de definição de sexualidade a partir de relacionamentos que a gente tem. Não, peraí, eu me perdi um pouco, volta. Tem essa questão das identidades, né? Várias identidades dentro de um guarda-chuva. E se a gente for pensar na perspectiva de um respeito genuíno a pessoas não binárias, pelo menos na maioria dos casos, a gente vai pensar sim em pessoas multi. Por quê? Porque pessoas multi verão pessoas não binárias enquanto pessoas que são possíveis de serem atraídas. Por quê? Porque nós, pessoas multi, não pensamos em essa pessoa é homem, essa pessoa é mulher, essa pessoa tem genitália tal. Não, a gente vê uma pessoa na nossa frente e a gente pode se atrair por essa pessoa, independente da identidade de gênero dela, independente do que ela tenha com ela de características corpóreas. Porque, assim, como eu sempre costumo dizer, eu não consigo entender como as pessoas têm tanta dificuldade de entender certas coisas, que para mim são muito simples. E, assim, eu não sabia da existência de pessoas não binárias quando eu era mais nova.
Pra dizer assim, sabe desde sempre. Porque tem uma geração que nasceu e cresceu ouvindo isso há muito mais tempo. Eu não cresci isso, eu nem existia, eu nem conhecia a palavra bissexual quando eu era mais nova. Eu comecei a ouvir a palavra bissexual quando eu tava adolescente já, depois de chorar muito pensando, mas eu não sou lésbica, mas eu também não sou hétero, o que é que eu sou? Sabe? Quando eu vejo seios não binários, por exemplo, tinha que falar de seios, né? Eu vejo seios não binários. O que são seios não binários, Liz? São os seios de uma pessoa não binária. Como são esses seios, de que formato são esses seios, vai depender das características corpóreas daquela pessoa não binária. Eu não vejo seios e vou associá-los a uma mulher, porque dizem que seios é coisa de mulher, sabe? Eu vou ver, e assim, falando de seios, no caso mais avantajados, porque eu também gosto de chamar de seios o peitoral de homens, por exemplo, né? Então, a gente tem a questão, homem cis, no caso que eu tava falando. Então, assim, se eu vejo seios de uma pessoa não binária, pra mim aqueles seios são não binários. Eu não tô vendo aqueles seios enquanto seios de, esses seios correspondem a uma pessoa que é lida enquanto mulher. Não! Pra mim são seios não binários. Se eu vejo uma outra parte do corpo daquela pessoa, eu vou dizer que essa parte do corpo é a parte do corpo de uma pessoa não binária. Eu não consigo, gente, na minha cabeça, eu não consigo pensar numa distinção de pensar que essa parte do corpo é a parte do corpo de uma mulher e de um homem. Não, é a parte do corpo de uma pessoa não binária, você está numa pessoa não binária, sabe? Então, em teoria e em prática, na maior parte das vezes, porque sim, podem ter pessoas multi que são sim miserentas, tá? Quem melhor respeitaria a identidade de pessoas não binárias são pessoas multi, porque a gente não vai pensar em pessoas não binárias enquanto alguém que parece mulher ou parece homem, sabe? Por conta de características corpóreas. Então não seria meio errado, não seria nem um pouco errado, nem meio nem um pouco errado, você só se relacionar com pessoas multi, por exemplo, porque essas pessoas multi vão te respeitar enquanto ser humano não binário que você é. Não seria nenhum problema. Eu, inclusive, atualmente, um dia pode ser que mude. Eu acho muito difícil. Muito difícil. Depois que eu entendi várias coisas sobre mim, acho muito difícil isso mudar. Mas pode ser que um dia, né? Sabe lá, nunca vou dizer nunca, né? No momento, eu apenas me relaciono. Eu até me atraio apenas também por pessoas que sejam multis. Eu fui observando esse padrão ao longo do tempo. Né? Por isso que eu não gosto daquela coisa de você precisa estar num relacionamento para entender melhor quem você é. Você não pode ficar sozinha para entender quem você é. Posso sim. É claro que não estou dizendo que a parte do relacionamento é totalmente mentira. Não. Eu acredito que existe tem coisas de mim que eu só vou descobrir, que eu só vou entender estando novamente num relacionamento com alguém, relacionamento amoroso nesse caso, né? Só vou entender estando num relacionamento amoroso com alguém, mas tem outras coisas que eu preciso estar sozinha para descobrir. Eu não ia entender que eu sou uma pessoa assexual se eu tivesse um relacionamento de novo. Eu não ia entender quais são os meus limites, determinados limites, se eu tivesse um relacionamento com alguém de novo. Eu ia ultrapassar os meus limites de novo, sabe? Claro que tem coisa que, sim, tem certos limites que eu tenho que eu só vou entender eles quando eu estiver novamente num relacionamento amoroso. Mas outros, não, eu tinha que entender sozinha. Eu não ia entender que eu sou demissexual. Demissexual é um espectro que tá debaixo do guarda-chuva da assexualidade, tá? Demissexuais são assexuais. Só lembrando disso. Inclusive tem episódio também sobre demissexualidade. Demissexualidade aqui no podcast. Tem coisas que eu só ia entender sobre mim se eu estivesse sozinha. E eu entendi sobre mim estando sozinha. Eu sei que a minha forma de me relacionar com as pessoas pode ter mudado, porque já passaram 7 anos que eu tô solteira, né? Então, forma de me relacionar, certos limites que eu tenho, certas coisas que eu tenho, eu só vou saber quando eu estiver no relacionamento de novo. Mas outras coisas, eu precisava sim estar sozinha pra entender quem eu sou e o que eu quero. Porque pra pensar num novo relacionamento, num futuro relacionamento, primeiro eu tinha que entender quem eu sou e estar feliz com a minha própria companhia. Pra eu entender que a minha própria companhia também faz sentido.
Porque senão eu só ia ficar me isolando, me privando e ocultando quem eu sou pra poder ficar agradando os outros, entendendo só os outros. E eu que se né? Enfim. E aí, observando com o passar do tempo, eu vi que eu sou uma pessoa que me atraio. Uma das minhas conexões geradas pela demissexualidade é me atrair por pessoas que são multis. A maioria é bissexuais. Então, assim, sempre são multis, sabe? Porque essa é uma preferência que eu tenho, principalmente porque eu já passei por muita bifobia. Então, eu não quero passar por isso de novo com outras pessoas monossexuais, tá? Então, assim, da mesma forma que eu não quero passar por bifobia com outras pessoas monossexuais, você e demais pessoas não binárias podem querer não passar por não binariofobia namorando pessoas que não sejam multis, sabe? Porque pessoas multis vão te abraçar muito melhor. Então, não seria nem meio errado, nem um pouco errado você se envolver apenas com pessoas multi. Eu também faço isso. E quando a gente fala de monossexuais também, tem a questão de várias pessoas monossexuais. E aqui eu tô falando de várias identidades, tá? Tô falando de heterossexuais, de lésbicas e de gays, que não enxergam pessoas não binárias enquanto pessoas não binárias. Acabam olhando pelo alinhamento de gênero que elas têm, porque algumas pessoas não binárias pessoas não binárias não devem, como é o nome? Não devem androginia. As pessoas não binárias, elas podem ter aparência andrógena e outras não. Então, às vezes a pessoa vai ver uma pessoa não binária que tem um alinhamento de gênero pro que entendemos enquanto feminino e vai ler enquanto mulher. E aí, uma pessoa lésbica uma mulher lésbica, né? Não botar na pessoa, não, botar mulher mesmo, porque tem não binárias que são lésbicas. Mas outra pessoa não binária lésbica entenderia outra pessoa não binária, né? Mas assim, uma mulher cis lésbica, ela vê uma pessoa não binária que tem alinhamento de gênero pro que entendemos enquanto feminino. E aí ela vai tratar essa pessoa enquanto mulher, ela está invisibilizando essa pessoa não binária, né? Então, tem algumas pessoas que elas não param para repensar o quanto elas estão desrespeitando a existência de outras nesse meio tempo, né? Nesse processo. Então, por exemplo, esse cara hétero diz que já se atraiu por você. E ele é hétero e diz que já se atraiu por você. A questão da heterossexualidade dele, ela já entraria um pouco em xeque aí. Por quê? Porque a depender do tipo de aparência que você tenha, isso também já entra, mas também entra na questão de, ele diz que é hétero, mas a heterossexualidade, como a gente conhece ela, como ela é falada, o que esperam dela, ela é sobre um homem se atrair por uma mulher. E você não é uma mulher, você é uma pessoa não binária, né? E eu não tô dizendo que héteros não podem se atrair por pessoas não binárias. É só que o assunto é mais complexo que isso. Porque, por exemplo, Jonas Maria é um homem trans que é casado com Nathalie Neri, que é uma mulher cis. E Jonas, ele fala sobre essa questão da heterossexualidade dele, que na verdade é uma não heterossexualidade, porque ele fala também o quanto esse assunto é complexo, já que ele não é o homem que a sociedade espera que ele seja. Ele não é um homem que tem as características correspondentes ao que esperam que um homem tenha. Isso faz com que essa heterossexualidade dele seja colocada em xeque e ele não se sente confortável com essa nomenclatura, afinal, ele não é um homem como outros homens. Ele é um homem que gosta de mulheres, mas ele é um homem trans. E aí tem camadas a mais. Então é tudo muito complexo. Por isso que eu falei, esse assunto é complexo. É muito complexo e dá muito pano pra manga a gente falar sobre tudo isso. Principalmente porque quando a gente vai falar sobre as camadas que envolvem também sexualidade, porque eu cheguei a falar sobre mulher lésbica, só que também tem aquela questão de... Tem estudos que falam em relação a mulheres lésbicas, na verdade, lésbicas não são mulheres. E aí a gente para pra ver por que tá se dizendo isso. Porque da mesma forma que Jonas não consegue se entender enquanto homem heterossexual por conta da forma dos moldes que esperam que ele seja de heterossexual,
e ele foge disso porque ele é um homem trans que se relaciona com a mulher, ele é um homem trans com vulva que se relaciona com uma mulher cis que também tem vulva, né? Ele é uma mulher cis e é uma mulher cis pansexual, e ele quebra essas normas de heteronormatividade. Lésbicas também quebram essas normas da heteronormatividade. Então elas são vistas enquanto não mulheres, né? Lésbicas, por fugirem da norma da heteronormatividade, são vistas enquanto não mulheres. E se forem lésbicas não brancas, elas são vistas ainda mais como não mulheres, sabe? Então são muitas camadas a mais, dá muito pano pra manga aí. Mas em resumo, em geral, se for em relação a isso de só se relacionar com pessoas multi, porque você vai se sentir mais confortável com isso, não tem nenhum problema você se relacionar só com pessoas multi, você não vai estar gerando um problema ou fomentando algum tipo de preconceito por só se sentir confortável de se relacionar com pessoas multi. Na verdade, faz todo sentido você se relacionar mais com pessoas multi ou ficar mais confortável com pessoas multi, justamente porque pessoas multi não vão te enxergar te anulando. Pessoas multi não vão te colocar num lugar que não é seu. Não vão enxergar uma identidade de gênero que não é sua. Vão te ver enquanto uma pessoa não binária. Novamente, como eu disse, tem pessoas multi que são, sim, pessoas miserentas, que podem, sim, falar absurdos, podem, sim, reproduzir absurdos, só que, em teoria, não é para nada disso acontecer, tá? Porque nós não vemos identidade de gênero. A gente vê pessoas na nossa frente, pessoas que a gente pode se atrair, que a gente pode se envolver, que a gente pode desenvolver um interesse. Porque são pessoas. E a gente não olha para detalhes além disso, de ser pessoa. Uma pessoa que me trate bem, que seja carinhosa comigo, que me trate com educação. Eu vou olhar para isso. Eu não vou olhar para ver se essa pessoa tem genitália tal ou sei lá o quê, sabe? Não é assim que funciona. A única questão que vai rolar aqui assim como isso pra mim, não é nem só uma questão de ser uma pessoa não binária, mas é o respeito ao corpo do outro. Então, eu vou sempre tentar entender quais são as limitações que essa pessoa vai ter. E isso é uma coisa que vai estar automática na minha cabeça. Porque eu sei que algumas pessoas trans têm certo desconforto em relação aos seus corpos. Então, eu vou saber se essa pessoa tá de boa com qualquer coisa que a gente queira explorar ali. Porque se a pessoa não tiver, eu não vou encostar naquela parte do corpo da pessoa. Mas isso também é muito relativo de cada pessoa. Eu só tenho um olhar atento e uma atenção redobrada em relação a isso. Apenas. Então, assim, pegue as pessoas muito em paz. E é isso, gente. Espero que tenham gostado desse episódio que, nossa, foi meio, sei lá. Não sei. Eu espero que tenham gostado. Conta nos comentários daqui do podcast, né? Por onde você estiver escutando, qual a sua relação com a esperança? Você é uma pessoa que tem muita esperança, que tem pouca esperança, que não espera mais nada da vida? Você é que nem eu, que espera demais, que tem esperanças demais? Conta pra mim nos comentários, por favor. Não esqueça de avaliar positivamente esse podcast na plataforma por onde eu estiver escutando. Deixa o gostei se você estiver assistindo no YouTube. E não esqueça de seguir o podcast. Pelo amor de Deus, segue o podcast. É muito importante seguir o podcast, porque aí você mostra a relevância desse podcast para a plataforma, tá bom? O que mais eu tenho que dizer? Assim, não esqueça de considerar apoiar este podcast e demais projetos que eu tenho através do Apoia-se ou do LivePix. Eu vou deixar o link aqui na descrição dos dois, tá? Aí você vê o que fica melhor para você fazer o seu apoio. Então, o Apoia-se você pode apoiar. Você apoia assina uma vez no mês. E aí você renova todos os meses. Se você não quiser renovar todo mês, não precisa. Assina um mês só, já ajuda pra caramba a sua criadora local. E você também pode mandar Live Pix. O Live Pix é mais legal de mandar quando a gente tá ao vivo em live, porque aí a mensagem aparece na tela. Mas se você não quiser, só quiser dar aquele apoio pra sua criadora local, manda Live Pix também. Eu acho que é a partir de R$1 o Live Pix. Não me recordo. Eu acho que é R$1. Então, assim, com R$1 você já apoia pra caralho essa criadora local. Não estou xingando muito hoje, né? Você já apoia muito essa criadora local. Então, apoie lá. Ou é R$1 ou é R$2, gente. Eu não lembro direito. Mas aí você já apoia pra caramba essa criadora local também. E faça com que esses projetos continuem a acontecer. Tá bom? Peço perdão aí por não ter tido episódio semana passada. Porque teve encher seu Kindle. Eu tava muito insana. Não consegui
fazer as coisas, vir pra cá, gravar. Inclusive, esse episódio de hoje também tá saindo no dia errado. Mas é isso, faz parte, sigamos. As coisas vão se transformar. Tenham esperança, porque eu tenho também. Muito obrigada por ter me recebido na sua casa. E até a próxima.